compartilhar com os irmãos algumas palavras, algumas mensagens, alguns temas que estão na carta de Tiago. Amém? São algumas considerações que eu gostaria de compartilhar com vocês a respeito da carta de Tiago. Fica como dica, como conselho, como sugestão. A partir de hoje, nos dias que virão, que você leia na tua casa também a carta de Tiago. São 5 capítulos, cada capítulo tem poucos versículos, mas se você reservar um tempo para ler, para meditar, para procurar saber um pouco mais, pode ser que você chegue nas mesmas conclusões que eu cheguei, e pode ser que você vá ainda muito mais profundo daquilo que eu vou falar, e que assim seja a revelação de Deus para a tua vida pelo Espírito Santo. Amém, irmãos? Então, Tiago, vamos ler Tiago capítulo 1, versículo 1, e a partir daí a gente vai discorrer o assunto. Diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Amém, irmãos? Tiago, que escreveu esta carta, provavelmente seja o Tiago, irmão de Jesus, que também se tornou apóstolo. Em algumas cartas de Paulo e em Atos, faz menção de Tiago como sendo uma das colunas da igreja em Jerusalém. Então é bem provável que esse Tiago seja o que escreveu essa epístola. Tiago, irmão de Jesus, que se tornou apóstolo e foi uma das colunas da igreja em Jerusalém. E a quem Tiago destinou esta carta? Tiago teve a intenção de escrever esta carta para fortalecer e encorajar os cristãos de origem judaica, e que naquele instante estavam dispersos, espalhados pela região do Mediterrâneo, que era uma região extensa, grande. Então Tiago escreve esta carta para fortalecer esses irmãos, para encorajar esses irmãos, esses cristãos de origem judaica que estavam espalhados por uma extensão, por um território grande, que é a região do Mediterrâneo. Eram diferentes grupos de irmãos que estavam espalhados nessa extensão territorial. Grupos diferentes de pessoas, ajuntamentos diferentes. Isso mostra, irmãos, o alcance do Evangelho de Jesus Cristo, que permeia, que se infiltra, que alcança, que penetra em todos os grupos, em toda diversidade de ajuntamentos. Não é difícil de ver um exemplo em qualquer bairro que você vai, e acho que principalmente nas periferias, que você ande 5 minutos num bairro e que você não veja pelo menos umas 3, 4 igrejas. Não é verdade? Aqui mesmo na nossa rua, tem uma aqui do lado, né? Acho que é a Assembleia de Deus. Tem a CERC, um pouquinho na curva, depois da curva antes do Barbas, tem mais uma que também acho que é a Assembleia de Deus.
Se você descer à direita, não, se você ir para a esquerda, mais um pouquinho tem outra, e se você andar 5 minutos em qualquer bairro, e acredito que principalmente nas periferias, você vai ver diversos ajuntamentos, diversos grupos, com pessoas diferentes, mas o Evangelho alcança todos esses diferentes grupos, essas diferentes pessoas, essa diversidade de ajuntamentos. O Evangelho chega, o Evangelho penetra, o Evangelho alcança. Porque os grupos são diferentes, as pessoas são diferentes uma das outras. Porém, irmãos, a necessidade da alma humana são iguais, é a mesma. As necessidades da alma humana são as mesmas. O ser humano é o mesmo, independente da raça, ou do tom de pele, da cor de pele, independente da localização geográfica, do idioma, da classe social, independente de qualquer questão exterior, de qualquer circunstância que cerca uma pessoa, as pessoas podem ser diferentes uma das outras, e são, mas as necessidades da alma são as mesmas. As carências são as mesmas, as misérias são as mesmas, a pobreza espiritual é a mesma em todos. Em todos. Por isso, nas conversas de mesa que eu tenho às vezes com alguns pastores, com alguns amigos, com alguns irmãos de fé, eu sempre comentei, de alguns anos para cá, com essas pessoas que me permitem ter esse contato, esse diálogo, eu sempre comentei uma preocupação que eu tenho, ao pregar o Evangelho, ao falar do Evangelho, ao discutir qualquer assunto que envolva o Evangelho, e agora compartilho com você que talvez não tenha ouvido ainda, e a minha preocupação é que o que eu falar a respeito de Cristo, eu tento ser o mais claro possível, o mais claro o suficiente, que está dentro das minhas limitações e conhecimento, para alcançar quem quer que seja, para alcançar aonde esta pessoa estiver, independente como ela estiver. A fim de despertar o coração das pessoas para o amor de Cristo. O amor com que Ele nos amou. A fim que a luz de Jesus brilhe na escuridão dos corações. Para que quem quer que seja, para que aonde ela estiver, independente como estiver, quem ouvir tenha a oportunidade de se reconciliar com Deus por intermédio de Jesus Cristo. Essa é a minha preocupação. Esse é o meu desejo. Talvez seja por isso que a carta de Tiago, ao decorrer dos anos, porque ela foi escrita provavelmente no ano 45 depois de Cristo. Então, ao decorrer dos anos, talvez seja por esse motivo, uma das razões pelo qual a carta de Tiago seja reconhecida como uma carta universal.
ou seja, ela alcança diferentes grupos, alcança diferentes pessoas, alcança diferentes ajuntamentos, seja quem quer que seja, aonde estiver e como estiver. Isso é o Evangelho. Isso é a graça de Deus. Porque as necessidades da alma humana são as mesmas para todo mundo. E vou falar algumas delas para vocês. E a primeira que eu quero compartilhar com vocês é que quando Tiago ele fala sobre as tentações. Todos são tentados. Não há quem diga, né? E por mais novo que seja, né? Nunca fui tentado em nada. Está na nossa natureza a luta da carne contra o espírito. Está na nossa natureza a disputa entre o desejo de fazer o bem e também há uma instigação por aquilo que não é bom, por aquilo que é mal. Então, todos nós somos tentados, e Tiago fala sobre as tentações. Todos são tentados. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, ao qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e enganado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva ou presente e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que é Deus, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então ele fala sobre as tentações. Todos são tentados, todo ser humano. Seja onde ele estiver, seja como ele estiver e aonde ele estiver, ele é tentado. É uma carência, é uma questão do que é ser humano. Porém, quando você for tentado, não é correto pensar ou correto dizer, né, que eu sou tentado por Deus. Deus não tenta ninguém, porque não há maldade em Deus, não há trevas em Deus, não há nenhum resquício, nenhuma variação em Deus de trevas, de sombra ou do que é mal. Deus, em sua essência, como várias vezes nós dizemos, Deus é amor, é luz plena. Quando nós somos tentados, é um processo. Nós somos atraídos, seduzidos e enganados de alguma forma por aquilo que é uma cobiça natural que há em nosso ser, em cada um de nós.
que não deixa de ser e é uma consequência da natureza pecaminosa do ser humano. Porque Paulo fala em Romanos, né, que todos pecaram e fora, destituídos da graça de Deus, então essa natureza, nós somos atraídos por essa cobiça natural que há em nós. E de alguma forma, essa natureza, esta cobiça, que nos atrai, que nos seduz, que nos engana, de alguma forma ela polui. Ela produz uma desordem em nossos sentidos, ou em nossa razão, que se nós permitirmos, uma vez que nós entramos nesse fluxo, se nós permitirmos, nós pecamos contra Deus, pecamos contra o nosso semelhante. Então esse é o processo, né, da tentação. Às vezes, quando se fala em tentação, intuitivamente já se liga, é a prostituição, é isso, aquilo, aquilo outro, porque parece que já para algumas coisas já criou-se o rótulo, né, de que tentação é aquilo, e fora daquilo não é tentação, então tá bem. Mas não, analise-se. Olhe para dentro de você e pense um pouquinho, no que eu sou tentado? No que eu sou tentado? No que eu sou atraído, seduzido, e que no fundo, há uma voz que fala dentro de mim, isso não é bom. Cada um sabe de si mesmo. Eu sei as minhas tentações e provavelmente você sabe das suas também. Portanto, irmãos, quando você for tentado, eu tenho algumas sugestões para você. Quando você for tentado, primeiro, tenha a consciência de que nós não somos tentados além da nossa capacidade de suportar. Porque seria jogo sujo, né, irmãos? Ser tentado em algo que a derrota é certa. Tenha consciência de que você não é tentado em nada além da sua capacidade de suportar, de vencer, de conseguir passar por aquilo. É o que está em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, também dará o escape, para que possais suportar. Está passando por um processo de tentação? Acredite, você não está sendo tentado em algo que você não possa suportar. Você pode passar por isso. Você consegue vencer isso. E ainda mais, nesse processo de tentação, fiel é Deus, que ainda nos dá um escape. Sabe quando você está na piscina e a água já está te cobrindo, aí você dá aquele pulinho para pegar o ar assim? Deus dá o escape, Deus dá aquele fôlego extra para que você possa suportar. Para que no final das contas, Tiago 1,12, bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, ao qual o Senhor tem prometido aos que o amam.
Bem-aventurado o homem quando for tentado, mais do que feliz o homem quando for tentado. Porque passando pelo processo, receberá a coroa da vida, ao qual Deus tem prometido àqueles que o amam. Quem Deus ama? Deus ama nós, todos nós, que somos seus filhos. Então Tiago, ele fala dessa necessidade que está em todo ser humano. A necessidade da alma, nós passamos por tentações. Uma outra questão que Tiago fala na carta é a questão sobre o futuro. É certo, irmãos, todo mundo se preocupa com o futuro. E se pudesse saber de alguma forma, todo mundo tem esse anseio de saber o futuro. Está na alma do ser humano. Está na nossa natureza. A alma humana tem esse anseio de saber o futuro, de querer saber o futuro. Aí Tiago, no capítulo 4, no versículo 13, 14 e 15. Vamos ver se eu consigo colocar no telão aqui para os irmãos. Até agora há pouco estava falhando. 4, versículo 13. Agora foi. Diz assim: E agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isso ou aquilo. Tiago fala dessa necessidade. Tanto é verdade, essa necessidade de saber o futuro, ou essa ânsia da nossa alma, o que vai acontecer daqui a alguns anos, ou mesmo daqui a alguns meses. Tanto é verdade isso, que nós sabemos que muitas pessoas se aproveitam disso para explorar as pessoas das mais diversas formas. Nas religiões, isso pode surgir com diversos nomes e diversos métodos. Se você for na religião A, B ou C, é praticamente que certeza que eles têm algum meio, algum método, eles afirmam que de alguma forma estão prevendo o futuro a respeito daqueles que seguem aquela religião. É quase que certeza que tem, qualquer religião. Algumas um pouco mais tímidas, né, no falar, e outras mais escrachadas mesmo, né? Descarrilha o trem lá em cima da pessoa e aproveita dessa carência, né? Porém, alguns, e digo agora a respeito do movimento evangélico, né? Fez uma mistureba, né, no movimento evangélico, a respeito dessa necessidade do ser humano de saber o futuro. Aí fizeram uma bagunça teológica também, né? Porque texto sem contexto, no meu entendimento, gera pretexto, né? Então fizeram uma bagunça
E no movimento evangélico, em alguns, né, não digo todos, adotou-se para suprir essa carência, essa necessidade de saber o futuro, adotou-se o nome revelação, profecia ou ambiente profético, em alguns movimentos. Sendo que, preste atenção, para depois você não falar, o Jonas está falando que não acredita em profecia, não acredita. Eu acredito em tudo, irmãos. Em tudo. Só que também eu provo tudo, né? Sabe aquela que você aprende na matemática, a prova dos 9, né? Você, dependendo de onde você começa, tem que dar o mesmo resultado. Então é isso aí. E provo na palavra. Se passar pelo filtro da palavra, é bênção. Se não passar, vai ser queimado pelo fogo. Paulo falou, né? Naquele dia, vai ter obra de ouro, de prata, de madeira e de palha. Vai passar pelo fogo. Aqui queimar, queimou, né? Então não era tão assim, né? Aquela coisa. Então, na maioria das vezes, em que nesses ambientes que se adotam com ênfase a questão da revelação, da profecia, ambiente profético, sendo modesto, 95% das vezes, não passa de sensacionalismo, irmãos. Não passa de sugestividade. E das bem barata ainda. Como assim? Vou dar um exemplo. Chega lá a pessoa, né, naquele ambiente. Deus está me mostrando que aqui tem pessoas com problema no casamento. Deus está me mostrando que aqui tem pessoas pedindo uma porta de emprego. Né? Estou até sentindo arrepio. Deus está me mostrando que aqui tem pessoas com familiar doente. E assim vai, né, irmãos? Irmãos, num grupo de 10, 20, 30, 40 pessoas, é óbvio que alguém deve estar com problema no casamento, né? Um exemplo, né, que eu dei. É óbvio que alguém está querendo uma porta de emprego melhor. Quem não quer prosperar, quem não quer melhorar um pouco mais a situação, né? Você está no emprego, você quer subir um degrauzinho a mais? É bênção se você conseguir. Glória a Deus. E é quase que impossível não ter um familiar doente. Eu tenho um monte. Você também deve ter vários. E se não mesmo você não está doente, né? Então, em alguns ambientes, ambientes evangélicos, vou dizer assim, né? Fizeram uma mistura, uma salada de entendimento, de texto bíblico, de isso, daquilo, outro, e para suprir essa necessidade, né, da alma nossa, de querer saber o futuro, de querer saber o que vai acontecer, aí se adotou isso como revelação, profecia ou qualquer coisa do tipo. Aí o que acontece? As pessoas que estão sofrendo, perecendo por alguma situação falada nessa sugestividade, provavelmente essa pessoa está sensível emocionalmente. E ela vai identificar essas palavras como se fosse para ela. Ela vai tomar aquilo. E inconscientemente elas são levadas a interpretar, a discernir essas ações como sendo manifestações espirituais, sendo que na verdade não é. É gente mau caráter brincando com as pessoas. No que diz respeito, essa ansiedade, essa necessidade de saber o futuro, Tiago, e nós lemos, ele sugere o seguinte, e ele nos convida a confiar em Deus, a esperar
em Deus, porque Deus é o autor e consumador da vida. Tiago nos convida a confiar em Deus, a esperar em Deus, porque Ele é o autor e consumador das nossas vidas. É igual o que está escrito em Salmos 37, verso 5. Esse é o convite que Ele nos faz. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele o fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Aquieta sua alma com relação ao amanhã, o futuro. O convite de Tiago é: confia em Deus e espera em Deus. Ele é o autor e consumador da vida. Tiago fala semelhante ao que ele ouviu do próprio Jesus. O que o Tiago está falando, ele ouviu do próprio Jesus. Quando Jesus diz: olha, não ande ansioso pelo que há vez de comer, beber ou vestir. Jesus disse: olha para as aves dos céus, olha para as aves dos céus. Elas não semeiam, não cegam, nem ajuntam em celeiros, e o Pai Celestial alimenta elas. Aí Jesus disse: você, filho de Deus, não tem mais valor que as aves dos céus? Aí Jesus vai um pouco mais fundo. Qual de vocês que com toda preocupação, deixando os cabelos brancos, caindo os cabelos, se descabelando, qual de vocês que com toda preocupação consegue acrescentar alguns centímetros à sua altura? Aí Jesus diz: todas essas coisas, toda essa preocupação pelo futuro, Jesus disse, todas essas coisas os gentios procuram também. Mas é certo que o Pai Celestial, o nosso Deus, sabe de todas as suas necessidades. Aí Jesus faz o mesmo convite que Tiago faz. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã ou pelo futuro, porque o amanhã, o futuro, cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. O convite de Tiago, ao falar sobre o futuro, e Jesus falando sobre essa necessidade da alma de saber o futuro, ou ter qualquer tipo de garantia sobre o futuro, Jesus fala: aquieta-te. Os gentios procuram isso também, mas o seu Pai Celestial sabe que você precisa dessas coisas. Então, portanto, só confie em Deus. Busque a Deus e a sua justiça. Essas coisas, no seu caminhar, no seu andar, Deus vai acrescentar, Deus vai mostrar o cuidado por você. Então, o que passar, irmãos, disso, o que passar disso, de que o amanhã, o futuro, a expectativa, o saber, o querer saber do futuro, o que passar disso que Jesus falou e Tiago falou, na minha humilde opinião, o que passar disso é enganação, para te prender num ciclo vicioso, numa dependência de algum guru ou coisa do tipo. Confia em Deus
e está tudo certo. Confie em Deus que está tudo resolvido. Você é a prova disso. Quantas histórias você não tem para contar aqui? Qualquer 10 minutos de café se torna 1 hora de papo, não é? Falando, contando. Para terminar, não vou falar tudo a respeito da carta de Tiago, mas eu separei algumas coisas. E Tiago, ele nos convida a não sermos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Aí você vê no capítulo 2 de Tiago, ele falando a respeito disso. Ele fala um pouco também nos outros capítulos, mas o capítulo 2 ele dá uma ênfase a mais. E o convite dele é este: não sermos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. E pelo que eu entendo, toda a prática do Evangelho se dá no próximo, ou de alguma forma reflete no próximo. É praticamente impossível você praticar o Evangelho sem ser no próximo. É praticamente impossível. Moisés tinha vários mandamentos, né? Aí o povo, nossa, é muito mandamento, é muita coisa para seguir. Aí vem Jesus e resume tudo num só. Qual que é, irmãos? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Fazendo isso, você está cumprindo toda a lei e os profetas. Então não tem como praticar o Evangelho isolado numa caixa. A prática do Evangelho se dá no próximo, ou de alguma forma reflete no próximo. Quando você pratica o Evangelho, de alguma forma o seu alvo, ou quem você atinge, é o próximo. De alguma forma, é o próximo. Se você falar de perdão, se existe a necessidade do perdão, logo eu entendo que tem um ofensor e tem o ofendido. Aí já são dois já. E o ofendido perdoa o ofensor, na tentativa de reconciliar, de poder conviver junto novamente. É lógico que existe algumas situações que você perdoa, mas parece que a convivência não é tão pacífica no pós. Mas você perdoa, mesmo assim, liberando aquela pessoa dentro de você, para que você não fique preso a ela e nem ela preso a você, pela dor da ferida que foi causada em alguma situação. Então, se ao perdoar for possível a reconciliação para que se conviva junto, bem, nota 1000, né? Mas se não for possível, mas que você perdoe, liberando você mesmo e liberando o outro, para que vocês não estejam ligados à dor daquela ferida, daquela situação, para que aquela pessoa siga o seu caminho em paz e você também. Foi o que Jesus falou na parábola do credor incompassivo: se você não perdoar, vão jogar você no meio dos aguilhões. Quem não perdoa, de alguma forma está ligado ao ofensor, pela dor
de que foi causada aquela ferida, aquela situação. Então não tem como. Se você praticar o Evangelho instintivamente, quase que no automático, é no próximo que você pratica. Reflete no próximo. É igual o amor, né? O amor vai se criando o amor vai se manifestando na medida que você cria laços com as pessoas. Se você não tem laço nenhum com ninguém, então praticamente é difícil você saber o que é o amor. Porque é na criação dos laços e no fortalecimento dos laços com as pessoas que você vai conhecendo o que é o amor. Porque o amor não é uma teoria. A gente tem, né, até um papel de pão, é aquilo, outro. Mas é na prática. Então, Tiago, ele convida, né, a quem lhe destinou a carta, e nós entendemos que a carta de Tiago é uma carta universal, então ele nos convida também à prática do Evangelho, a não sermos apenas ouvintes. E no capítulo 2, ele associa a prática do Evangelho com o cuidado com as pessoas que estão em situação adversas, que está em situações em que a dignidade humana é posta em risco. Então no capítulo 2, ele fala da relação da fé e obras, e o que ele cita, me parece, ele que dá a entender isso, que a prática do Evangelho se dá nisso, em ajudar alguém ou ajudar uma situação em que a dignidade humana é posta em risco. Ele fala: não feche os teus olhos, não se faça de desentendido, de que comigo não morreu, né? Não, ele fala o contrário. Se você vê uma situação em que a dignidade humana é posta em risco, põe o seu bedelho se você puder. Vai, entra no meio se você puder. E intervém naquilo, se você puder. Que é o que está escrito em Tiago capítulo 2, versículo 26. Porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Ele começa a resumir, esse é o resumo. Quando o Tiago fala para ser praticante. Olha, irmãos, fé não é essa coisa mágica aí que estão falando. Se você não praticar, é a mesma coisa, é um saco de osso. O corpo sem o espírito é um saco de osso. Não serve para nada, vai ser o quê? Enterrado e vai entrar em decomposição. É isso. Você já foi numa exumação? Eu já fui algumas vezes. Vira uma caixinha desse tamanho, de osso. Passou. Olha só. É isso que ele está querendo dizer. Se você diz que tem fé, mas não tem obras, você é um saco de osso. Porque a fé sem obras é isso, é como o corpo sem o espírito, é um saco de osso. Então ele nos convida. Aí em Tiago capítulo 4, versículo 17, ele fala assim: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então olha só, como que ele chama, como que Tiago convida as pessoas a praticar a palavra, não ser apenas um ouvinte, fazer com que na nossa caminhada, de alguma forma, a nossa prática no Evangelho resulte, reflita
na vida das outras pessoas como um bem. Agora, como isso vai ser, como vai acontecer, não sei. Tem várias formas, né? Vários jeitos. A vida é uma caixinha de surpresa. Esse convite de Tiago, a não sermos apenas ouvintes e sim praticantes, e essa associação que Tiago faz à prática do Evangelho, a socorrer ou entrar em ação, né, quando a dignidade humana é posta em risco, eu vejo isso nas palavras de Martin Luther King Jr., que é aquele pastor famoso, né? Aquele pastor negro famoso que lá na década, acho que de 50, se não me engano, né? Lutou nos Estados Unidos contra várias situações, principalmente contra a divisão de pessoas negras e brancas, que permeava até o movimento cristão, católico, evangélico nos Estados Unidos e em vários lugares do mundo. Ele disse assim: qualquer religião que professa estar preocupada com as almas dos homens e não está preocupada com as favelas que os condenam, com as condições econômicas que os estrangulam e as condições sociais que os mutilam, é uma religião espiritualmente moribunda e que aguarda o enterro. Ele falou isso há quase 70 anos atrás. Se a sua fé fala, eu me preocupo com as almas, mas você não se preocupa com aquilo que condena a pessoa na vida dela, com as situações que estrangulam aquela pessoa, com as condições que mutila aquela pessoa, a sua religião é espiritualmente moribunda e só está aguardando ser enterrada. Em outras palavras, é o que o Tiago falou: a fé sem obras é como o corpo sem o espírito, é um saco de osso. E para terminar, eu vou terminar com essa frase que eu vi na internet, que resume essa questão de Tiago sobre a prática da palavra de Deus. Palavras não amam ninguém, irmãos. Discurso bonito, palavras não amam ninguém. Tem que pôr a mão na massa. Amém, irmãos? Essas são uma das coisas que está na carta de Tiago e que eu consegui passar para você. Fica a minha sugestão: leia a carta de Tiago, estude a carta de Tiago, busque referências. Quem sabe você vai chegar nas mesmas conclusões que eu compartilhei com você, e ainda muito mais, e a gente possa falar mais sobre isso. Amém, irmãos? Vamos aplaudir a palavra de Deus? Glória a Deus.